Você que está aí em casa, que sofre aí de dores crônicas e que tem alguma dúvida, mande aí a tua pergunta pela hashtag Hoje em Dia, pelas redes sociais. E falando nisso, já tem pergunta, doutor, pela internet aqui no Plasma. Olha só. Bom dia, doutor. Meu nome é Alexia e eu gostaria de saber o porquê que hoje em dia quase todo mundo sente dor nas costas. Alexia, sua pergunta é muito importante porque realmente quase todo mundo tem um problema nas costas. Então, para responder a pergunta, eu só vou mostrar aqui um esquema que foi proposto. Olha só que coisa interessante. Quando você está em pé, lendo, porque hoje é moda, né? Celular, tablet, computador. Olha a posição das pessoas. Quando você está 0 grau, quando o seu pescoço está retinho, que é o certo, a tua coluna segura um peso de 6 quilos. Olha, quando você vai agora entortando e vai virando e vai lendo, quando chega a 60 graus, olha quanto a mais. Aumenta muito. 27 quilos em cima da coluna. E isso pode perceber no ponto de ônibus, no metrô, tá todo mundo com o pescoço assim. Então o que acontece? Com o passar do tempo, a nossa musculatura, ela é responsável por segurar a coluna. Aqui é o core. Por isso que muita gente faz exercício com o core aqui, para manter a postura ereta, né? Quando você vai envelhecendo, a musculatura vai se perdendo e você não tem tempo para fazer atividade física, pior ainda. A musculatura vai perder e a tua coluna vai cada vez mais sobrecarregando e vai tendo dor. A lombar, né, doutor? Então, nós que temos família e vocês que têm família, oriente os filhos pequenininhos de postura. Postura é importante. Agora tem mais pergunta das suas para você, doutor. Vamos ver aqui. Olá, doutor. Meu nome é Flávio. Qual a diferença entre hérnia de disco e bico de papagaio? Olha, boa pergunta. Isso dói. Ô, doutor, qual a diferença então entre hérnia de disco e bico de papagaio? Doutor Sprois responde logo depois do intervalo. Não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta com Hoje em Dia e aqui no Você, o Doutor, estamos falando sobre dores crônicas. E antes do intervalo, a gente mostrou a dúvida do Flávio e a gente vai repetir essa dúvida para o doutor responder. Vamos ver. Olá, doutor. Meu nome é Flávio. Qual a diferença entre hérnia de disco e bico de papagaio? Bom, e aí, doutor? Vamos lá, Flávio. O bico de papagaio é uma coisa que todos nós temos, né? Uma doença, uma situação da coluna. Olha só o que acontece. Aqui tem uma vértebra, aqui é uma vértebra da lombar, vai. Esse disco que fica no meio, ele desidrata, ele perde água, ele fica pequenininho. Então a vértebra começa a deslizar, olha, e forma um bico mesmo, olha. E aqui também forma um bico. Então isso aqui é chamado bico de papagaio. Esta osteofitose aqui dá dor, porque às vezes pode dar artrose. Isso aqui fica grudado uma na outra, olha, e forma um bico mesmo, tá vendo? Isso aqui é bico de papagaio, uma postura, idade, hereditariedade. Já hérnia de disco, o disco que está aqui, ó, entre uma vértebra e outra, esse disco sai da posição, você fez um esforço muito grande, muitas vezes, gravidez, esse disco sai de posição e pega o nervo aqui atrás, olha. Então, isso é hérnia de disco. Dá uma dor, desce para a perna, é muito chato isso daqui. E a gente tem que saber fazer prevenção das coisas. Nossa, começa até a doer quando a gente pensa, né? Essa é a diferença bem cômodo, básica. né? E fisioterapia, né, doutor? Muita fisioterapia, acupuntura, perder peso, né? Tomar cuidado com a coluna. E a próxima pergunta, olha só, doutor, vem das ruas. Vamos ver? Olá, doutor. Meu nome é Carlos. Eu queria saber qual é a diferença entre cefaleia e enxaqueca. Boa pergunta, hein? A dúvida do Carlos... Tem alguma diferença? Tem sim. Nós temos atualmente mais de 200 tipos de dor de cabeça, chamada cefaleia. Essa aqui, por exemplo, é uma cefaleia frontal que dá em muitas pessoas nervosas. A pessoa contrai o couro cabeludo, olha, e dá muita dor aqui. Aqui é dor de cabeça causada pela sinusite, tá vendo? Agora, a enxaqueca, ela tem uma particularidade. A enxaqueca costuma dar na metade só de um lado, o olho fica com dificuldade de enxergar, principalmente quando tem muita luz, você vai piorar a dor. Tem alimentos como queijo, chocolate e álcool que pioram muito a dor. Então, isso é enxaqueca. Então, essa diferença básica... Agora, como que a gente pode prevenir a enxaqueca? Porque eu tenho de vez em quando, é uma dor realmente horrorosa. Você tem enxaqueca? Eu tenho. Então, a prevenção é o seguinte, ó, primeira coisa, ter uma boa noite de sono, dormir bem. Controlar o estresse, porque tem muita ligação uma coisa com a outra. Não abuse de medicamentos. O Brasil, nós brasileiros, somos o povo que mais usamos remédios sem precisar usar. Então, aquele amigo que dá um para o outro, não faça isso.
e pratique atividade física, que é muito importante. Muito bom. E as perguntas continuam chegando. Você aí de casa, se você tem alguma dúvida, manda aí pela hashtag Hoje em Dia, pelas redes sociais, que o Dr. Sprois está aqui para tirar aí, esclarecer tudo e tentar, né, diminuir e melhorar, né, essa dor. Claro. Porque a dor crônica é uma dor que não passa, né, doutor? Ela Ela acaba com a melhora nossa vida. e depois ela volta também. Mas tem uma pergunta da internauta, da Adriana, olha só. Meu nome é Adriana, eu sou portadora de fibromialgia e eu gostaria de fazer uma pergunta. Por que é tão difícil o diagnóstico dessa doença? Obrigada. E agora, bora responder, doutora, a pergunta da nossa internauta, da Adriana. Por que é tão difícil o diagnóstico da fibromialgia? Adriana, é difícil a gente diagnosticar a fibromialgia porque atualmente a gente sabe que o nosso cérebro, ele responde à dor de uma maneira muito diferente em quem tem essa doença. Então, por exemplo, para quem tem fibromialgia, nós médicos reconhecemos alguns lugares que geralmente dá na mulher, por isso que tem uma mulher esquematizada aqui. Muitas mulheres têm fibromialgia em pontos que são chamados de gatilho, associados ao fato de você não dormir bem, ter algum problema emocional. Além disso, você tem problema gastrointestinal, às vezes não funciona bem o intestino. Então a fibromialgia não tem um exame, por exemplo, eu vou fazer um exame de ressonância, dá tudo normal. Você vai fazer um exame de sangue, dá tudo normal. Então a fibromialgia é um caso de dor crônica que tem que ser visto multidisciplinarmente. Psiquiatra, nutricionista, remédios como a pregabalina, a mitriptilina. Para tratar a fibromialgia tem que ser uma multidisciplinaridade. Agora, doutor, é verdade que a depressão ela tem alguma ligação com a fibromialgia? Tem. Tem. As pessoas que têm depressão têm mais sensibilidade à dor. E aí as pessoas que também têm dor têm mais predisposição à depressão. Então as duas coisas estão linkadas, estão num ciclo da dor. É que sentir dor é uma coisa já muito ruim, né? Você fica sentindo E leva aquilo, à depressão. Realmente. Então as pessoas que têm depressão também podem ter mais fibromialgia. Agora, doutor, tem mais pergunta para você. Vamos ver. Olá, doutor. Meu nome é Rosângela e eu gostaria de saber se artrite e artrose são a mesma coisa? Ô, Rosângela, essa também é uma pergunta muito frequente. Não, não é a mesma coisa. A artrite é quando nós temos uma inflamação da junta, da articulação. Artrite reumatoide, pielortrite. Então, quando você tem uma inflamação, é artrite. Agora, artrose é aqui, olha, é quando você tem uma degeneração da articulação. Aqui é uma articulação do joelho, olha a diferença de um joelho normal e de uma artrose de joelho. É quando o joelho perde a anatomia, ele fica com uma deformação. Essa é a diferença de artrite, inflamação e artrose e degeneração. Agora, doutor, tem pergunta chegando do Twitter. Opa, vamos ver. Vamos lá. Essa vem da Carla Andrade. É o seguinte: doutor Sprois, sinto muita dor na sola do pé, todos os dias. E tem horas que a dor é tanta que eu não consigo andar. O que poderia fazer? Então, a gente não pode esquecer. Obrigado, o que poderia ser? Obrigado pela sua pergunta, internauta. O que acontece? A sola do pé, dos pés esquerdo e do direito, é a base do nosso corpo. Você sustenta o seu corpo na sola do pé. Então, esses ossos do pé, eles sustentam um peso muito grande. Muitas vezes a gente está acima do peso, está sedentário. Então, os ligamentos inflamam e pode dar esse tipo de uma tendinite, pode ser várias patologias. Então, procura o seu ortopedista, faça alguns exames. E a dica, por enquanto que você não procura o médico, use um calçado bem macio, um sapatênis, que tem um solado bem mole para você não ficar... Sem salto, que ajuda né? muito. Sem salto, Abandonando o salto. Tem mais uma pergunta, doutor. Ó, vamos à próxima pergunta. Essa é da Tayara Santos. Tenho muita dor no nervo ciático. Gostaria de saber o que fazer para aliviar essa dor. Obrigada. Então, obrigado pela sua pergunta também. O nervo ciático, ele passa aqui atrás. Ó, rapidinho respondendo a sua pergunta. O nervo ciático, ele passa aqui atrás da nossa coluna. Ele desce da lombar e desce para as pernas. Geralmente, quem tem hérnia de disco ou protrusão do disco, pega o ciático e desce e vai lá para baixo. Então, provavelmente, a nossa telespectadora, ou a nossa internauta, ela deve estar tendo uma inflamação da raiz do nervo por uma compressão causada por uma hérnia de disco ou protrusão da coluna lombar.
Procura o seu ortopedista que já já você vai ficar boa. Muito bem. Doutor Sprouse, mais uma vez, muito Eu que obrigada agradeço, pela viu? aula, Boa semana para pelas dicas, vocês. pelos ensinamentos. Muito obrigado. E lembrando, se você ainda tem dúvida, vai lá, meio-dia, ele vai estar ao vivo no chat r7.com/hoje em dia e também nas redes sociais oficiais, hein, do Hoje em Dia. Vai lá e tira todas as suas Viu, dúvidas. mãe? Vai lá, viu, mãe? Isso, vai lá, manda aquela pergunta.